Vamos lá. Primeira de física agora. Os ventos de 2021. O curso Base das Exatas 2021, primeira questão de física. Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas. O que significa isso de cara? Elas têm carga elétrica, lançadas pelo Sol no espaço em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando aquelas belíssimas auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Esses efeitos são minimizados, ou seja, diminuem na Terra pela ação de quem? E aí você vê tudo e fala, meu Deus, está tudo relacionado à Terra. E fica em dúvida. O grande segredo da questão estava na palavra carregadas. Essas partículas carregadas, elas são desviadas quando elas estão na trajetória em sentido à Terra. E elas são desviadas devido à ação de um campo magnético. Não sei se vocês se recordam, mas quando eu tenho partículas com carga elétrica movimentando-se dentro de campos magnéticos, pode haver ação de uma força magnética desviando a sua trajetória. Então, é um campo magnético. E das alternativas eu já matei. Mas aí surge o prefixo geomagnético. Por que gel? Porque é o campo magnético gerado pela própria Terra. É isso mesmo. O nosso planeta gera um campo magnético ao redor dele. Na verdade, a Terra é um grande ímã. O ímã não tem o polo norte e o polo sul, que vocês estão acostumados? A Terra também. Ah, Doreto, mas isso meu professor de geografia fala, é o norte geográfico e o sul geográfico. Não, eu estou falando de física. O norte magnético e o sul magnético. E eles estão praticamente alinhados de ponta cabeça, mas não estão perfeitamente alinhados. Então, olha só que interessante. No norte geográfico é o sul magnético. E no sul geográfico é o norte magnético. É como se tivesse um ímã de cabeça para baixo lá com o norte para baixo dentro da Terra. E aí esse planeta Terra, grande ímã, gera um campo magnético ao redor, que consegue desviar essas partículas. A resposta dessa questão é a alternativa B de bola. Mas eu peguei aqui para vocês, peço só um minuto para passar aqui. Eu peguei aqui para vocês, no site da Federal de Minas Gerais, uma imagem muito bonita, muito interessante, que na verdade é de um observatório. Está lá no site, eu vou colocar evidente a referência aqui embaixo. Está aqui, ó. Olha só que bonito isso. Eu coloquei para ilustrar para vocês. Olhem só. Aqui. Eu tenho o Sol emitindo muitas partículas. E essas partículas, quando chegam aqui na proximidade da Terra, elas sofrem esses desvios devido a esse campo magnético representado pelas linhas azuis. E é isso que faz com que os efeitos sejam minimizados. Então, vamos falar de teoria. Qual é a teoria que seria útil? Qual é o conteúdo que seria útil para mim? Eu saber que quando eu tenho partículas elétricas movimentando-se dentro de campos magnéticos, elas podem ser desviadas. E aí você concluiria a questão. Essa foi a questão número 1. Questão número 2. Enem Digital, também do ano passado. A resolução de um instrumento de medição é definida como a menor variação de uma grandeza que pode ser medida. O paquímetro é um instrumento de medição de grandezas de comprimento linear, para tudo. Se alguém aqui for para a carreira de engenharia, provavelmente nas aulas iniciais na faculdade, as pessoas utilizarão paquímetros. Doreto, eu nunca vi isso na minha vida. O que é um paquímetro? Está aqui. Um paquímetro para vocês. Agora você fala, ó, Doreto, eu até já vi, sim. É que eu não lembrava do nome. Ou eu não vi mesmo, Doreto. Isso aqui é um paquímetro, onde a gente consegue fazer as medições lineares de comprimento. Medir comprimentos. Ah, Doreto, usa uma régua, mas a precisão de um paquímetro é muito maior. Na área da engenharia, se você utilizar um medidor que não tem boa precisão, você não consegue fazer um trabalho bem feito. Então vamos lá.
Um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui paquímetros com resoluções diferentes. Olha a resolução desse paquímetro. 0,02 milímetro. E o outro paquímetro, 0,05 milímetro. Olhem a precisão disso. Um funcionário dessa empresa mediu um eixo com diâmetro nominal de 11 milímetros com o uso do paquímetro A e outro eixo com diâmetro nominal de 12,5 milímetros com o paquímetro B. Quais são as possíveis leituras dos paquímetros? Então, vamos lá. Deixa eu descer esse desenho aqui, que vocês já viram o que é um paquímetro. Desci. Agora eu vou resolver a questão. Bom, pensemos primeiro na medição do paquímetro A. O paquímetro A está medindo um diâmetro de 11 milímetros. Então, ele mede 11 milímetros. Só que como ele tem uma resolução de 0,02 milímetro, eu vejo as outras possíveis medições somando isso. Então, 11 mais 0,02 vai dar 11,02. Soma de novo 0,02, 11,04. Soma de novo, mais 0,02, 11,06. E eu poderia aqui ir para o tamanho que eu quisesse, mas eu já vejo que nas alternativas só está chegando até aí. Então, veja só. Só de fazer do A, eu já sei que não pode ser a letra A, porque ele não consegue medir 11,01. Vejam, ou é 11 ou 11,02. Essa já não é. 11,02, maravilha, Doreta, essa pode. 11,04, maravilha, essa pode. 11,05, essa aqui também não pode. E agora eu fiquei entre B, C e D. Perdão, B, C e E. Vamos agora fazer para o paquímetro B. Veja que mudou o diâmetro que ele está medindo no enunciado na última linha. Ó. Agora ele está medindo 12,5. Então, ele vai medir 12,5. Só vou completar com 0 aqui, tá? Que não tem nenhuma consequência grave. E agora eu vou ver de quanto em quanto que eu tenho que somar. 0,05. Então, somando 12,50 com 0,05, eu chego a 12,55. Somando de novo com 0,05, eu chego a 12,60. Somando de novo com 0,05, eu chego a 12,65. E agora eu vejo das alternativas qual é a possível para o medidor do B. Opa, 51 ele não mede. Já não pode ser essa. Ah, Doreto, 55 pode. Então, a alternativa correta eu já sei que é a C, Doreto. Perfeito, é a C. Veja que a E também é eliminada, porque ele não mede com uma resolução essa medida exata aí de 12,54. Tá bom? Próximo. 3. Muita atenção para o que eu vou dizer agora. É muito comum a gente ter que interpretar gráficos no Enem. Isso é uma habilidade que vocês devem treinar bastante, porque é muito útil, tanto na prova de matemática, quanto na prova de ciências da natureza. E veja esse exercício. O custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica. O que isso quer dizer? Eu tenho uma hidrelétrica, tenho que levar energia elétrica para um lugar muito distante. Vai ficando caro. Quanto mais longe eu estou indo, mais caro está ficando. De modo que, a partir de uma certa distância, o uso da energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Então, vamos lá. Nós aqui vamos montar uma indústria, uma usina de energia hidroelétrica. Vamos construir, decidimos. Até certa distância, o custo não é tão alto. Só que, a partir de uma dada distância, o custo fica tão alto que compensa eu utilizar uma fotovoltaica e não fornecer energia pela nossa hidrelétrica. Tudo bem? Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidrelétricas através das redes de transmissão,
o uso da energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável. Dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos do uso da energia solar fotovoltaica, ESF, e da implantação das redes de transmissão, RT, em função da distância, caiu o gráfico, eu olho para os eixos. Veja que o eixo Y, que a gente chama de eixo das ordenadas, está falando de custo. E o eixo horizontal está falando de distância. Então, é um gráfico de custo versus distância. Veja no enunciado. Atenção. O uso da energia solar fotovoltaica, ele é favorecido. Na segunda linha está escrito, ó, fotovoltaica, que não depende da distância. Se não depende da distância, eu tenho que ter um custo constante, independente da distância. Então, tem que ser representado por uma reta horizontal, porque eu posso aumentar a distância que eu quiser, o custo será o mesmo. Então, vamos lá. Olhando para as alternativas, eu tenho que ver quais dos gráficos a energia gerada por célula fotovoltaica está constante. O A não está. O A está crescendo, ó, com a distância. Interpretação de gráfico, gente. Já elimino a A. O B, o B pode ser, Doreto, porque a solar está constante. Esse pode ser, não elimino. A C, eu elimino, porque a solar está diminuindo com a distância. Elimino, ela não varia. Agora aqui, na D, a solar também está constante, não elimino. E na E, a solar está crescendo, veja, solar está aumentando, também não pode ser. Só com isso eu já fiquei somente entre duas alternativas. E agora a gente tem que pensar, qual será? Eu tenho que olhar para a RT, que é a de rede de transmissão. E olha o que ele fala. O custo de implantação aumenta linearmente com a distância. Está aqui na primeira linha. Aumenta linearmente com a distância. Então, vai ter que ser uma reta crescente. Porque quando eu falo que uma grandeza aumenta linearmente com a outra, tem que no gráfico ser uma reta crescente. Não mudou nada, Doreto. As duas são retas crescentes. Tudo bem. Só que o ponto crucial é quando ele diz o seguinte: a partir de uma dada distância, a solar torna-se melhor. Aqui ele diz aqui, ó, é muito caro levar energia para o uso da célula voltaica torna-se mais viável. Então, veja só, a alternativa correta vai ser a alternativa B. Por quê, Doreto? Porque para pequenas distâncias, a RT é boa para mim, ó. Veja só. A RT está me dando um custo, olhando o gráfico, menor que o custo da voltaica. Então, é melhor eu usar a RT, não tem problema nenhum. Só que a partir de um dado ponto, que eu vou pintar em azul, a RT começou a ficar mais cara do que a solar. Por isso, o gráfico que representa é o gráfico da letra B. Doreto, mas por que não a D? Explique melhor. Veja que na D, a transmissão por rede de transmissão, a geração, a levar energia por rede de transmissão, está sempre mais cara que a solar. Sempre tem um custo maior. Veja que qualquer ponto que eu pegar está acima da reta. Então, por isso que é a alternativa B. Penúltimo exercício de hoje. Esse desenho já é um pouco problemático, porque em muitos livros vocês encontram esse desenho. E ele não traz muito a realidade. Vou discutir por quê. A figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para concluir que nem o eclipse solar e nem o eclipse lunar ocorrem com tal periodicidade. Então, não é a cada volta que a Lua dá na Terra que eu tenho um eclipse solar e um eclipse lunar. Doria, tem que estudar eclipses? Tem. A base da ótica geométrica, os fenômenos mais simples de ótica geométrica devem ser estudados.
Se você observar aqui, vamos lá. Deixe-me fazer uma coisa. Os raios solares, aqui, eles atingem a Lua e não a atravessam. Logo, se eu pensasse aqui, nessa região, teria uma sombra. Isso seria um eclipse solar. E se eu analisar essa posição da Lua aqui do outro lado, olha só, a Lua está sempre atrás da Terra. Então, a luz solar não chega até ela. Então, sempre que ela passasse aqui, seria um eclipse lunar. E esse é o problema dos livros, com desenhos assim. Porque não é isso que acontece. Esse desenho, ele tenta simplificar ao máximo a ideia, mas gera esse problema. Então, qual seria a resposta? E aí você vai lendo essas alternativas, e é uma típica questão do Enem de Ciência da Natureza, onde o aluno começa a achar que está tudo certo ou que está tudo errado. A resposta correta desse exercício, que é o exercício de número 4, é a alternativa B. Os planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Como assim, Doreto? Eu peguei uma imagem para vocês verem o porquê que usam essa aproximação nos livros. Olha uma imagem muito mais interessante para estudar esse fenômeno. Do site da Federal do Rio Grande do Sul. A referência está abaixo da imagem. Olhem só. Esse seria um desenho de um livro de física para se estudar os eclipses. Então eu vejo, estão vendo que tem planos aqui, eu tenho plano da Terra, eu tenho plano aqui da órbita lunar, os planos de órbita, na verdade, o plano da órbita da Terra e o plano da órbita lunar. Vejam que há uma inclinação. Eu vou tentar ao máximo representar essa inclinação aqui. Olha só, se eu traçar aqui, vocês veem que eles não estão paralelos, que tem um ângulo. E isso que faz com que não ocorram tantos eclipses solares e lunares. Quem nunca viu isso, eu indico que dê uma olhada sobre os eclipses. Em qual fase da Lua ocorre o eclipse solar? Em qual fase da Lua ocorre o eclipse lunar? É muito interessante essa parte de ótica geométrica. Então, as outras alternativas, por mais que possam parecer verdadeiras, não justificam essa falsa impressão que a gente tem nos livros, tá bom? Essa foi a penúltima questão. E a última questão, essa aqui também que gerou muita confusão. Enem PPL 2017. Você vê o Garfield deitado no solo, sob a luz solar. Sob a luz solar. Então, ele está recebendo aí radiação. E vocês observam que isso aqui, vou fazer em rosa, que isso aqui quer dizer um aquecimento. E conforme vai aquecendo, vai gerando queimaduras e ele sai correndo. Então, gerou dano à pele do Garfield. E aí a pergunta é a seguinte: a faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha, é caracterizada como? Eu acho que vocês já ouviram falar muito que, principalmente no verão, em regiões principalmente onde tem muita intensidade de radiação, nós devemos passar protetores solares para que nos auxilie na proteção contra qual radiação? Uma radiação ionizante que causa dano à nossa pele, a radiação ultravioleta. Então, eu teria que interpretar essa tirinha verificando que gerou queimaduras, gerou dano à pele do Garfield. E a radiação que tem esse poder dentre as alternativas é a ultravioleta, alternativa D. Mas eu não estou contente em me limitar aqui a essa resolução. Eu vou falar um pouquinho a mais para vocês agora sobre essa parte. Então, vamos lá. Deixa eu pegar, é uma parte que eu particularmente gosto muito, a parte de estudo de radiações. Então, vamos lá. A gente tem muitas radiações eletromagnéticas para serem estudadas em nosso universo. Esse eu peguei do site InfoEscola, a referência está abaixo, tá bom? Tá aqui.
E se eu estudar todas as radiações que a gente conhece, que o ser humano conhece, a gente constrói o que chamamos de espectro eletromagnético. E o espectro eletromagnético, que está nessa parte superior, ele fala de raios gama, raios X, ultravioleta, umas cores aqui, infravermelho e ondas de rádio. Parem e reparem nesse espectro, nessa região toda de onda eletromagnética que a gente conhece. Considerando essa linha de cima, a gente enxerga só isso aqui, ó, a olho nu. A gente enxerga muito pouco, muito pouco do espectro total. E aí, nós temos a sequência de cores, violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. E aí, nessa região visível, o vermelho, ele é o que tem maior comprimento de onda, logo ele tem menor frequência. Isso aqui eu estou dando adicional, tá, gente? Menor frequência. E o violeta, na região visível, possui maior frequência. E nós sabemos que a frequência está diretamente relacionada com a energia. Então, quando tem maior frequência, tem maior energia. Por isso que a luz violeta traz mais energia que a luz vermelha. Quando eu era menino, eu tinha uns aparelhozinhos de laser que ficava trocando biquinho, eu nem sei se isso existe ainda. Eu ficava mudando o biquinho, mudava o desenho. Aquela luz é vermelha, porque ela transporta baixa energia. Então não faz mal para a gente brincar com aquele laser. Só que se vocês lembrarem, tempos atrás, acontecia de alguns jogos de futebol, alguns torcedores levarem um laser verde, se eu não me engano. E esse verde já tem maior frequência, então ele tem mais energia. E aí o pessoal, na maldade, o que não pode fazer, tentava acertar o olho do goleiro com aquele laser verde para atrapalhá-lo no momento, por exemplo, de cobrança de falta, cobrança de pênalti. Isso não pode fazer. Então, o vermelho, essa luz vermelha, é a que tem menos energia visível para a gente. E a violeta, que tem mais violeta. Você nunca parou para pensar o porquê que se chama ultravioleta e infravermelho? Você nunca ouviu falar de ultravermelho e infravioleta? Porque eu tenho a região visível, que vai do vermelho até o violeta. Acima do violeta, nome ultravioleta. Abaixo do vermelho, abaixo infravermelho. Tudo bem? E aí, essa radiação que eu estou falando para vocês, na região que mais interessa aqui nessa breve revisão que eu estou fazendo, eu tenho que estudar qual teria maior energia, que é o violeta, e aí, que causa danos acima do visível, que causa danos à nossa pele, é o ultravioleta, que tem mais energia que o violeta, e é fora do espectro visível, a gente não enxerga o ultravioleta a olho nu. Só que aí, qual foi a confusão que os alunos tiveram? Quando a gente fala de ondas de calor, calor é na região do infravermelho. Então, muitos candidatos, ao lerem essa questão, pensaram, poxa, o Garfield está aquecendo. Se está aquecendo, tem relação com calor. Se é calor, infravermelho, alternativa E. E errou. Porque a interpretação solicitada para essa questão, o foco é nos danos gerados. E o infravermelho gera aquecimento, mas não gera um dano como queimadura. Por isso que é a radiação ultravioleta, tá bom? E assim eu concluo a nossa primeira lista de física das 12 que a gente vai resolver, ok? Deixa eu finalizar a gravação.